Você só irá descobrir a sensação de caminhar sobre as águas o dia que você sair do barco. Eu vou te explicar. A Bíblia diz assim que os discípulos estavam à mercê da tempestade. O barco que os discípulos se encontravam era escravo da tempestade. E Jesus estava no monte orando. E quando Jesus avista os seus discípulos e vê que os seus discípulos estavam em perigo, Jesus desce do monte e Jesus vai até os discípulos caminhando sobre as águas. Naquela época existia uma mitologia judaica, uma superstição religiosa dizendo assim, que quando os mares estavam enfurecidos, estavam agitados, era símbolo de obra maléfica, de obra de Satanás ou de obra de demônios. Então quando Jesus ele surge caminhando sobre as águas, indo de encontro aos discípulos que estavam escravos da tempestade, Jesus estava mostrando para eles que quem estava no domínio de todas as coisas, que quem estava no domínio acima da superstição religiosa, acima dos costumes antigos, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus estava caminhando sobre as águas, ele estava mostrando: eu estou no domínio de todas as coisas. Dentro desse barco estava um discípulo chamado Pedro, corajoso, intrépido, alguém que tinha um espírito de coragem. E quando Pedro avistou Jesus, a Bíblia diz assim que os discípulos pensaram que era um fantasma, mas Pedro diz assim: Senhor, se és tu, me manda aí ter contigo. Jesus falou com Pedro: venha. Então Pedro sai do barco e a Bíblia diz assim que Pedro caminhou por sobre as águas. Pedro foi o único homem na história, um homem natural na história que teve a oportunidade, o privilégio de ter a sensação de caminhar sobre as águas, porque Pedro foi um homem de coragem. Pedro, ele escutou a voz de Jesus e ele saiu sobre o barco e caminhou por sobre as águas. A Bíblia diz assim que ele ficou com medo e ele afundou, mas a mão de Jesus Cristo o resgatou e tirou ele da profundidade das águas. Pedro poderia pensar: se eu pular, eu vou afogar, porque eu sou pescador, fui criado no meio de pescadores, então se eu pular na água, eu vou me afogar. Não, mas Pedro, ele confiou na voz de Jesus. O que o seu ministério está esperando para você dar uma bombada no seu ministério, para que você venha experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida e venha ver Deus fazer coisas sobrenaturais. Você precisa sair do barco, você precisa sair da zona de conforto. Você quer ter uma vida profissional diferente da dos demais, você quer ter uma vida profissional destacada, você quer ser próspero na sua vida profissional, saia do barco, da zona de conforto, saia do comodismo, porque Deus, ele pode te fazer caminhar por sobre as águas. Escute a voz de Deus, escute a voz da sua fé na palavra de Deus, porque você só pode caminhar sobre as águas se você sair do barco, da zona de conforto, do comodismo, do seu lugar de segurança. Você quer ser um destaque, quer ser alguém extraordinário? Ouça a voz de Jesus, saia do barco, porque Ele quer fazer você caminhar sobre as águas. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.